Oferta pela culpa, capítulo 7. Esta é a lei do sacrifício pela culpa, é coisa muito santa. No lugar em que degolam o holocausto, degolarão o sacrifício pela culpa, e seu sangue se espargirá ao redor sobre o altar, e dela se oferecerá toda a sua gordura, cauda e gordura que cobre os intestinos, ambos os rins, a gordura que está sobre eles e a que está sobre as tripas. E com os rins se tirará a gordura de sobre o fígado. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É expiação pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Será comida no lugar santo. É coisa muito santa. Como o sacrifício pelo pecado, assim será o sacrifício pela culpa. Terão uma mesma lei. Será do sacerdote que houver feito a expiação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o couro do holocausto que oferecer será para ele. Do mesmo modo, toda oferta que se cozer no forno e tudo que se preparar na frigideira ou na caçoula será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um copo de outro. Ofertas de paz. Esta é a lei do sacrifício da paz, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer em ação de graças, oferecerá por sacrifício de ação de graças bolos sem fermento, amassados com azeite, e os corões sem fermento, amassados com azeite, e flor de farinha frita em bolos amassados com azeite. Com os bolos de pão levedado, apresentará sua oferta com o sacrifício de ações de graças de paz. E de toda oferta se apresentará uma parte por oferta alcançada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue dos sacrifícios de paz. A carne será comida no dia em que for oferecida. Nada se deixará dela para outro dia. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, será comido no dia em que oferecer seu sacrifício, e o que dele ficar se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, até o terceiro dia, será queimado no fogo. Se da carne de seu sacrifício de paz se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, será abominação, e a pessoa que comer dela levará seu pecado. E a carne que tocar alguma coisa imunda não será comida, com o fogo será queimada. Toda pessoa limpa poderá comer a carne. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício de paz que é do Senhor, estando ela imunda, aquela pessoa será extirpada de seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou animal imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício de paz, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada de seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. A gordura do animal morto é da gordura do que foi despedaçado por feras. Será disposta para qualquer outro uso, mas não a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada de seu povo. Além disso, nenhum sangue comereis em lugar algum em que habiteis, nem de aves, nem de animais. Qualquer pessoa que comer algum sangue será cortada de seu povo. A parte dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor sacrifício de paz,
trará diante do Senhor uma porção de seu sacrifício. Com as próprias mãos trarão as ofertas que serão queimadas diante do Senhor. Trarão a gordura com o peito para que seja movido como sacrifício perante o Senhor. E o sacerdote queimarás a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também dareis ao sacerdote para ser oferta alçada a perna direita de vossos sacrifícios de paz. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue dos sacrifícios de paz e a gordura receberá a perna direita por sua porção, porque tomei dos sacrifícios de paz dos filhos de Israel o peito movido e a perna alçada em oferta e os dei a Arão, o sacerdote e seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que os consagrou para serem sacerdotes do Senhor, que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que ele os ungiu, como estatuto perpétuo em suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta do sacrifício pelo pecado, do sacrifício pela culpa, das consagrações do sacrifício de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A consagração de Arão e de seus filhos, capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães sem fermento. E ajunta toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenará, e a congregação ajuntou-se à porta do tabernáculo de reunião. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água, e pôs a túnica sobre ele e a cingiu-o com o cinto, depois vestiu o manto e também pôs sobre ele o efode e cingiu-o com o cinto do efode e os ajuntou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral em cima e pôs dentro do mesmo o urim e o tumim. Pôs a mitra sobre sua cabeça e sobre a mitra diante de seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenará a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e sua base, assim os consagrou. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenará a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação e o degolou. Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre os chifres do altar em redor e consagrou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou para fazer sobre ele sacrifícios expiatórios. Em seguida, tomou toda a gordura que está sobre os intestinos e a gordura do fígado e os 2 rins e a gordura deles, e Moisés a queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, sua carne
esterco queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor o ordenará a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Cortou o carneiro em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, lavou com água os intestinos e as pernas. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada para o Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. Moisés tomou do sangue e pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão e sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Fez chegar os filhos de Arão e Moisés, pôs daquele sangue sobre o lóbulo da orelha direita deles e sobre o polegar de suas mãos direitas e sobre os polegares de seus pés direitos. Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que estava sobre os intestinos, a gordura do fígado, ambos os rins, a gordura deles e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo sem fermento e um bolo de pão de azeite, um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu como oferta diante do Senhor. Depois Moisés tomou aquelas coisas das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram as consagrações em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta diante do Senhor. Aquela foi a parte de Moisés do carneiro das consagrações, como o Senhor ordenará a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e consagrou Arão e suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante do tabernáculo de reunião, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne do pão queimareis com fogo. Da porta do tabernáculo de reunião não saireis por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias de vossa consagração, porque por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez hoje, assim o Senhor ordenou que se fizesse para os espiar. Ficareis, pois, à porta do tabernáculo de reunião de dia e noite por 7 dias, e guardareis a ordem diante do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés. Os sacrifícios de Arão, capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro do rebanho para expiação e um carneiro para holocausto sem defeito, oferecendo-os diante do Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel: Tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício de paz, que imolareis diante do Senhor, e uma oferta amassada com azeite, porque o Senhor aparecerá hoje para vós.
Trouxeram o que ordenou Moisés diante do tabernáculo de reunião, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Então disse Moisés: Isto é o que o Senhor ordenou: fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze tua expiação e teu holocausto, e faze a reconciliação por ti e pelo povo. Faze também a oferta do povo e faze a reconciliação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro do sacrifício pelo pecado, oferecido em seu favor. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou seu dedo no sangue, e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura com os rins e a gordura do fígado da vítima expiatória, como o Senhor ordenará a Moisés. Porém, a carne e o couro queimarão com o fogo fora do arraial. Degolou também o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue que ele aspergiu sobre o altar em redor. Depois lhe entregaram o holocausto pedaço por pedaço e a cabeça, e queimou sobre o altar. E levou os intestinos e as pernas e os queimou sobre o holocausto do altar. Ofereceu também a oferta do povo e tomou o bode que era para expiação do povo e o degolou e ofereceu pelo pecado, como o primeiro. Ofereceu o holocausto e fez de acordo com o rito. E ofereceu também a oferta e, tomando um punhado dela, queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Degolou também o boi e o carneiro em sacrifício de paz, que era o povo e os filhos de Arão. Entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, a gordura do boi e do carneiro, e cauda, a gordura que cobre os intestinos, os rins, a gordura do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão moveu por oferta perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Depois Arão levantou suas mãos ao povo e abençoou, e depois de fazer a expiação, o holocausto e o sacrifício de paz desceu. Então entraram Moisés e Arão no tabernáculo de reunião, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto com as gorduras sobre o altar, vendo-o todo o povo. Louvaram e se prostraram sobre seus rostos.